Bom, gente, vamos lá. Só pra poder explicar pra vocês, eu tenho duas irmãs, Amanda e Nayane. Nayane mais velha, eu sou filha do meio, a Amanda é mais nova, tá? Só pra vocês entenderem. Bom, a Nayane já é casada, tá? E aí, o que acontece? Em um belo dia, tava descansando, dormindo, né? Aí, 7 horas da manhã, eu me lembro que foi numa quarta-feira. Minha irmã e meu cunhado batendo na porta. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Alguém morreu. Porque a gente já imagina assim, né? Alguém morreu. E aí, minha irmã e meu cunhado com teste de gravidez na mão. Eu fiquei meio assim, né? Essa pessoa que não tava entendendo. Eu falei assim, o que é isso? Tô grávida. Gente, é uma sensação esquisita, porque eu sempre imaginei mãe. Sempre imaginei mãe. Meu sonho. Mas nunca imaginei tia. E aí, a partir daquele momento, comecei a projetar como seria ser tia e tudo mais. Aí foi aquela alegria, né? Esse é o primeiro neto, ou primeira neta da família. E aí, a gente tava naquela euforia, uma alegria. E aí, isso foi em outubro. Não sei se eu falei, mas caso eu não tenha falado, tô falando. Isso foi em outubro, quando a gente descobriu que ela estava grávida. E aí, uma semana antes dela fazer o ultrassom, né? Que ela tava com 2 meses, ela ia pro 3º mês. E uma semana antes dela fazer o ultrassom, ela começou a ter sangramento. A gente fica preocupado, mas a gente, querendo ou não, confia nos médicos, né, gente? E aí, a minha irmã começou a ter sangramento. E não era muito, acho que se eu não me engano, não era muito sangramento, era um pouquinho. E aí, eu falei assim, às vezes é normal, porque tem gente que menstrua durante a gestação. E aí foi pro hospital, aí toma um remédio e volta pra casa. E aí quando foi de sábado pra domingo, em novembro já, de sábado pra domingo, ela tava sentindo muita dor. E aí no domingo ela foi pro hospital. Nisso que ela foi pro hospital, ela levou uma injeção pra amenizar a dor e voltou pra casa. E nisso que ela voltou pra casa, isso foi dia 26 de novembro. Foi no domingo. É isso que ela voltou pra casa, ela começou a sangrar. E aí ela ia voltar pro hospital, e aí decidiu tomar um banho pra poder, né, ir limpinha pro hospital. E aí, quando ela foi tomar o banho... Desculpa se eu chorar. Quando ela foi tomar o banho, foi quando começou a sair sangue mais intenso. E também, tipo, pedaços de carne. Imagine pedaços de carne, era isso. E aí, ela ficou apavorada, né, e aí tomou o banho, foi pro hospital. Isso eu tava no culto. Vou tentar não chorar. E eu tava no culto. E aí, do nada, o pastor falou assim, e eu não sabia de nada. Aí o pastor falou assim no microfone, gente, era final de culto, já tava no final, já quase pra dar benção. Aí ele falou assim, gente, vamos orar pela Nayane, que ela acabou de ir pro hospital. E eu fiquei tipo assim, oi? E aí minha mãe também tava na igreja dela, minha mãe é de outra igreja. Então eu tava na minha mãe tava na dela, que era mais distante. E aí eu falei assim, acabar o culto, eu vou meter o pé pro hospital. Eu, por mim, já teria saído na hora, só que eu tava de plantão na diaconia nesse dia, se eu não me engano, e aí eu não podia sair, né? Eu tinha que cumprir o meu dever, eu não podia sair. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, doida pra ir pro hospital, gente. E chegou lá, um monte de gente da igreja, e eu já com medo, fora do comum. E a gente ficou esperando. E aí quando foi... A Aline era a líder da minha rede, da rede de jovens, ali da minha igreja, na época ela era líder. E a gente sempre considerou ela muito como mãe, porque realmente ela é uma mãe pra gente. E aí, como a minha mãe não tava lá, porque minha mãe tava na igreja dela, minha mãe não tinha como conectar com minha mãe, porque a igreja dela é mais afastada, então não tem sinal de telefone e tudo mais. Então foi a Aline que acompanhou a Nayane. E aí, ela chamou eu e a Amanda. Eu lembro que a gente entrou assim, eu já entrei assim, abafada. Eu falei assim, gente, o que deve ter acontecido? Eu tava com medo, mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar que o meu medo poderia acontecer. É muito estranho. E aí, quando eu entrei assim no corredor, ela
viu eu e a Amanda, ela falou assim, olha, preciso falar um negócio pra vocês. E eu assim, cadê minha irmã? E ela falou assim, olha, preciso que vocês sejam fortes. Eu pensei assim, gente, forte? Como assim forte? E ela falou assim, só um minuto, gente. Ai, gente, voltei. Ela falou assim, a irmã de vocês sofreu um aborto e ela não conseguiu segurar o bebê. Gente, naquela hora eu não sabia se eu queria consolar minha irmã ou se eu queria ser consolada. E eu, assim, chorei horrores no corredor daquele hospital. E parece uma criança. E ela falou assim, eu preciso que vocês entrem lá, que vocês falem com a Nayane, mas eu preciso que vocês sejam fortes, então evita chorar. Eu falei assim, não tem como não chorar, porque eu sou assim, choro por qualquer coisa. Respirou, tô chorando. Aí, quando eu entrei, eu lembro da cena como se fosse hoje, sabe? É horrível. Eu lembro de minha irmã sentada na cadeira, meu cunhado tava assim atrás dela. E ela tava chorando muito. E ela falou assim, eu perdi o meu bebê. Ela chorava muito. E eu falei assim, Nayane, depois você engravida. Que eu queria consolar, mas eu não... Sabe quando a pessoa não tem estrutura pra consolar? Depois de ser consolada, não sabia o que falar. E eu sou muito ruim pra isso. E aí ela falou assim, não, mas eu queria aquele bebê. E a gente já tava preparando o chá revelação pra ela. Era o sonho dela fazer o chá revelação. E ela falava assim, eu queria aquele bebê, não sei o que, porque eu perdi. Porque o médico falou que se nascesse, ia nascer com uma formação. E aí eu falei assim, Nayane, mas Deus quer te dar um bebê perfeito. E ela falou assim, não me interessa, eu queria aquele. Mesmo se não tivesse com problema, eu queria aquele. E aí eu não fiquei no hospital, eu não lembro quem ficou, se foi meu cunhado, se foi minha mãe. Eu fui embora. E quando eu saí, tinha muita gente da igreja lá de fora. E assim, eu falei assim, gente, eu não sei se eu choro ou se eu engulo o choro, porque o pessoal queria saber o que estava acontecendo. Só que é um momento, querendo ou não, muito íntimo. Então, né, é um momento muito íntimo da família, assim. Então, acho que não havia necessidade de contar naquele momento. Mas eu acho que as pessoas, né, imaginavam. E aí, eu vim pra casa. E aí o esposo da Aline, o Bruno, ele falou assim, olha, acho que foi ele mesmo que falou assim pra mim, limpa o banheiro da Nayane. E aí eu cheguei em casa, eu nem troquei de roupa, já fui logo limpar o banheiro e eu chorava muito. E aí eu fui limpar o banheiro dela e tinha muito sangue, muito pedaço de carne, assim, porque o aborto aconteceu no banheiro mesmo. E eu chorava e eu questionava Deus, porque é complicado. A gente sempre fala, não vou questionar Deus, mas quando acontece certas coisas com as pessoas que a gente chama, a gente, querendo ou não, fica bem abalado. E eu falava assim, falei, poxa vida, tem gente que joga criança no lixo, tem gente que usa droga enquanto tá grávida, não tá nem aí, fuma, não tá nem aí pra saúde da criança. Minha irmã se preocupou tanto, a gente tava tão feliz e de repente... E aí, fiquei assim por um tempo, chorava, eu olhava pra janela e sentia vontade de chorar, tudo me dá vontade de chorar. E aí, na segunda-feira, foi no dia seguinte, eu fui visitar ela. O que mais machucou, porque tinha gente que não sabia o que tinha acontecido e eu encontrei até uma pessoa que era próxima da gente e falou assim, e aí, como que tá sua irmã? Tá grávida, né? E eu falei assim, como que eu vou falar que minha irmã perdeu sem chorar? E aí eu, não, minha irmã perdeu o bebê. E eu trancando aqui o choro, porque eu falei, se eu chorar, já era. Eu tava na rua, se eu chorar, meu filho, eu vou cair aqui no choro. E aí a pessoa tá falando, não, depois ela engravida de novo. Só que assim, quem tá passando sabe como é difícil, né? E aí eu fui no hospital ver ela e ela tava deitada, ela não podia falar, né? Falou assim mesmo, ela não podia falar porque senão ia dar dor de cabeça, porque fez acho que é coletagem, se eu não me engano o nome, pra tirar o resíduo que sobrou da criança. E aí, eu vi ela, eu tava tentando, sabe, gente? Eu tava realmente tentando ser forte, eu tava realmente tentando não chorar perto dela, porque
a gente, pessoal daqui de casa, a gente é muito feliz, a gente é muito de rir, a gente, sabe, e de repente se deparar com uma situação dessa é muito ruim. E eu via ela lá e eu não podia fazer nada. Era horrível. Aí foi até uma pessoa visitar ela, a pessoa falou assim, como que tá o bebê? A pessoa não sabia que ela tinha perdido. Aí eu falei, eu não vou contar, né, porque senão eu vou começar a chorar. Aí a mãe da menina depois entrou e perguntou também, ela falou assim, aí ela escreveu no celular pra mim, a Nayane escreveu no celular pra mim e falou assim, fala que eu perdi. Eu falei que ela perdeu, mas assim, quase morrendo ali, eu tava quase morrendo. E aí, quando ela não veio aqui pra casa, ela foi pra casa ali do Bruno, porque ela tinha um colchão que fazia massagem, ela precisava relaxar o corpo. E aí quando ela voltou pra casa, chamei ela pra tomar café, ela me mandou ir lá embaixo, que ela mora embaixo da minha casa. Cheguei lá, amanhã deitada, chorando, e ela falava, Tânia, eu não queria ter perdido, todo mundo tava lá. Todo mundo tava lá pra ganhar, todo mundo tava lá porque ia ganhar o bebê, e eu tava lá porque eu perdi. Assim, muito, muito triste, eu só chorava, eu falei, gente, eu tô mal, ela também tá. Eu não tenho palavra de consolo pra dar, eu vou chorar com ela. E eu chorava muito. A gente é muito família, então eu acho que eu suporto até as coisas, mas quando se trata das minhas irmãs, da minha família, eu não consigo ser tão forte, porque mexeu com eles é como se fizesse a pior coisa do mundo pra mim. E aí ela falava assim, eu vou tentar engravidar. Ela estava tentando ainda, só que ela tinha, deixa eu até anotei aqui, micro ovário policístico, só que não foi constatado que ela perdeu por conta disso. A gente não, só pra focar pra vocês, a gente não conseguiu descobrir o sexo do bebê, tá, gente? A gente não foi, graças a Deus, porque ia ser pior. E ela tinha 2 nomes escolhidos, que era Lívia e Bernardo. E aí, depois disso ela falou, eu quero engravidar, só que o médico falou que ela ia demorar em torno de 1 ano pra poder engravidar, por conta do problema desse negócio aqui que eu acabei de ler. Que ela teria dificuldade pra engravidar e tal. E aí toda vez que a gente viu o neném na rua, ela ficava, ai, podia ser meu e tal. E aí vinha aquela angústia de novo. E aí eu falei assim, Ana, deixa pra você tentar mais pra frente, porque eu tava com medo dela perder de novo. Eu não queria sentir a mínima dor. E aí ela falou assim, não, mas vocês falam assim porque não foi vocês que perderam. Porque, pela lógica, era pra eu estar grávida ainda e eu perdi e tal. Eu, deixa pra lá, né, vontade dela. E aí passou um tempo, foi em torno de 6 meses, uma pessoa revelou pra ela que ela ganharia um presente. E aí ela ficou imaginando o que seria, né? E eu também tinha tido um sonho que eu tinha ganhado uma criança, um bebezinho recém-nascido, e do lado tinha uma outra criança. E no sonho eu deduzia que era a criança dela. E minha irmã sempre teve o sonho de ser mãe de menino. Aqui na família só deu menina, né? Então ela sempre teve o sonho de ter menino. E aí, depois que a pessoa revelou que ela teria um presente, no dia, ela deduziu que seria no dia do aniversário dela, por se tratar de um presente. Quando foi no dia 14 de julho, que é o aniversário dela, ela fez... Assim, ela tava fazendo diversos testes, mas tava sempre dando negativo, e isso era frustrante pra mim. Mas no dia 14 de julho, ela fez um teste de gravidez no dia do aniversário dela e ela descobriu que ela tava grávida. Foi... Pensa na alegria em dobro da que a gente sentiu, foi isso. E aí, na hora de escolher o nome, permaneceu Bernardo e passou de Lívia pra Giovana. E aí, foi aquela alegria maior ainda, né? E eu no início fiquei com medo dela perder, mas depois eu falei assim, não, se Deus deu, Deus vai deixar isso. Se não for de Deus também vai acontecer a mesma coisa, não adianta ficar preocupado. Tem muita coisa que a gente se preocupa, mas tá nas mãos de Deus. E a gente enfim conseguiu fazer o chá revelação. E no dia do chá revelação nós descobrimos que ela teria um menino, que era o sonho dela. A gente descobriu que seria o Bernardo, que era a criança que a gente tanto sonhou, a criança que a gente tanto esperou. Hoje, eu não sei que dia que é hoje. 8,
7, 6. Hoje é dia 6 de março de 2019. A minha irmã tá com 9 meses de gestação. O Bernardo tá pra nascer semana que vem. E eu pretendo muito, eu tô com muito com essa intenção de filmar pra vocês. E eu vou, na verdade, soltar esse vídeo no YouTube só quando ele nascer, pra poder mostrar o rostinho lindo dele pra vocês. E o intuito desse vídeo é dizer pra vocês que, por mais que às vezes o seu sonho, o desejo do teu coração, às vezes aquilo que você sonhou não aconteceu, sabe? Assim como aconteceu com a gente, foi uma dor pra família toda. Você sonhar, aí algo parece que tá aqui na tua mão e de repente aquilo sai, sabe? Você perde o controle e eu sei que é muito doloroso, mas confia em Deus, sabe? Eu na época fui muito abalada, minha intimidade com Deus ficou infelizmente muito abalada porque eu não queria entender, mas Deus me mostrou, né, com a chegada do Bernardo, que os planos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, sabe? Por mais que naquela época eu não entendi, hoje eu entendo que o testemunho nosso, porque querendo ou não, é o testemunho da família, hoje eu entendo que o nosso testemunho está servindo para provavelmente edificar a sua vida. Eu espero que os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, que você não deixe eles morrerem, sabe? Por mais que pareça que seja difícil, por mais que a dor pareça que não vai passar, ela passa, sabe? Hoje eu não sei se eu choro de gratidão, não sei nem do que eu choro mais. Porque assim, ainda é muito ruim lembrar disso, ainda é muito ruim falar sobre esse assunto. Eu evito bastante falar sobre esse assunto, eu evito muito, porque ainda é doloroso, a gente ainda chora, a gente tem sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma enorme alegria por saber que Deus preparou tudo que Ele tinha que preparar, Deus fez tudo que Ele tinha que fazer, e que o tempo dele realmente ele é perfeito, porque a gente realmente nem merecia, mas mesmo assim ele fez. Então, assim, foi o que eu disse. O médico disse que ela teria 1 ano pra engravidar. Em 6 meses a minha irmã conseguiu engravidar. Então, assim, foi uma prova de Deus de que, de fato, ele ainda faz milagres. Foi uma prova de Deus de que, quando ele quer, ele faz, tá? E que isso sirva de testemunho pra você, que isso sirva de alguma forma possa te edificar. E que a sua fé não fique abalada no Senhor, tá? Confie em Deus, que Ele sabe o que Ele faz, tenho certeza. E é isso, gente. Que é hoje. Hoje é dia 21 de março. Um pouco... esqueci até a palavra, tô cansada porque eu subi escada. Ontem foi dia 20, né? E a gente foi pro hospital bem cedinho, porque ela tava sentindo contrações. E eu acho que a contração era um pouquinho mais forte, porque ela passou a gravidez, graças a Deus ela não sentiu dores nem nada, só um pouquinho de dor na coluna. E aí a gente foi ontem pro hospital, chegou lá, tava com o dedo só de dilatação, ela ia ficar internada, mas aí o médico fez uma ultrassom, tava tudo bem com o bebê, aí voltou pra casa. Aí quando foi hoje de manhã, ela tava com dor de novo, minha mãe levou ela pro hospital, chegou lá, ela tava com 3 dedos de dilatação. E aí agora há pouco, 4 e pouco, minha mãe mandou mensagem, ela já tava com 9 dedos de dilatação e precisa de 10 pra criança nascer, ou seja, faltou um dedo só. Então tudo indica que vai nascer hoje. São 5 horas, calma aí, 5 horas, e aí a gente vai lá agora, eu e a Amanda, pra poder ver, mas tudo indica que vai nascer hoje, e aí daqui a pouco eu volto pra dar notícia. Bom, gente, agora são 10 horas da noite, a gente chegou agora há pouco. E o Bernardo nasceu, graças a Deus. O que acontece? Tudo indicava que ele ia nascer normal, um parto normal, né? Até as 5 horas da tarde. Só que minha irmã tava com dilatação, tudo certinho. Só que chegou na hora que o Bernardo não queria sair. E aí teve que ir pra cesárea. Só que antes dela ir pra cesárea, eu entrei como visita, né? Só que, na verdade, só podia uma, mas eu entrei e fiquei lá. E aí foi quando ela foi pra cesárea, porque o médico chamou ela ir pra cesárea. Ele foi pra cesárea e tal, e eu fiquei com a avó do César, porque minha mãe tava como acompanhante, então ela podia ficar. Aí eu fiquei com a avó do César, a gente teria que sair 8 horas, porque 8 horas é o horário que acaba a visita. E aí a avó do César, como ela queria muito ver a criança,
E eu também. Aí ela decidiu ficar escondida lá, a gente ficou se camuflando, aí eu botava a mão na cabeça fingindo que tava passando mal. E ela falou que se falasse alguma coisa, ela ia falar que tava passando mal, que ela precisava ver a criança. E a gente conseguiu, graças a Deus, ficar lá. E deu tempo da gente ver. Na hora que eu vi minha irmã vindo na maca, né? Ela fez um sinal. E aí o Bernardo tava assim no pezinho dela, assim. Aí fecharam a porta, a gente não pôde entrar. E aí depois chamaram a gente. A gente conseguiu ver, gente. Já tinha passado a hora da visita. A gente viu ele muito chorão. Ele mama bem. Assim, adaptou muito rápido com o peito. Porque geralmente a criança demora até se acostumar. Ele não, foi muito rápido. E, assim, lindo, lindo, lindo. Graças a Deus a gente conseguiu ver. Minha preocupação era não conseguir ver ele, assim. Eu tava muito ansiosa. E graças a Deus pela insistência da avó do César, né? Porque por mim eu já teria ido embora, com medo de me expulsar do hospital. Mas por insistência dela, a gente ficou, nós duas, a gente conseguiu ver ele. Depois meu pai conseguiu conversar com a mulher lá, ela deixou meu pai entrar também, mesmo que não fosse hora de visita, mas deixou entrar. A Amanda também conseguiu ver, graças a Deus. A gente viu antes, porque a gente tava muito preocupada. E assim, o meu medo era vir pra casa e ter que ver ele só no dia seguinte. Eu ia ficar muito ansiosa. Então, assim, graças a Deus, todo mundo conseguiu ver. Ai, gente, é uma alegria muito grande. E realmente, ele é o nosso milagre. Eu tô muito feliz e amanhã eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. E é isso, gente. É isso.